Olá, conversa de peso de hoje, vamos falar de educação. Meu convidado de hoje é natural de Porto Lucena, o filho do seu Delfino e da dona Clarice. É formado em magistério, com licenciatura em computação, especialista em coordenação e orientação pedagógica e gestão escolar. Marido da Elizabeth, pai da Laila, desde o início de 2024, diretor de educação básica do nosso Instituto Ivoti. Hoje teremos uma conversa de peso com o Júnior Thiago Ben. Professor, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, eu agradeço por essa oportunidade. É uma honra te receber aqui. Sempre bom falar de educação, Júnior, e muito bom falar do nosso Instituto Ivoti, esse Instituto Centenário que nos traz uma referência, né? E falávamos isso agora antes de entrar no ar, de caminhos que nós devemos seguir, não só na educação privada, mas a pública precisa muito da nossa atenção, dos nossos esforços, para que a gente possa ter um desenvolvimento humano e social muito maior, né? Me fala um pouco da tua trajetória natural lá do outro lado do estado. Exatamente, da fronteira noroeste da Barranca do Rio Uruguai. E nasci em Porto Lucena, então filho de agricultores na ocasião. Depois meus pais seguiram também outros caminhos, mas tive a feliz oportunidade de ter nascido naquela região onde também tem muita questão da cultura, né, do nosso estado relacionado com a região, mas também ter a oportunidade de ter vivido muito na simplicidade do campo, na vida que até hoje assim, me traz coisas muito positivas, muito boas, que é a lida na terra, né, o contato com a natureza, e que a gente sabe que faz muito bem para todos nós. Verdade. Né? Ô Júnior, educação presente de que forma na tua vida? Hein? Era um aluno aplicado, hein? Olha, eu sempre gostei muito de esportes, gostei de me envolver com muitas atividades. Tinha uma certa facilidade, não precisava talvez estudar tanto, mas sempre tinha um bom aproveitamento. Tinha um envolvimento interessante na comunidade, né? Então, assim, de participar das atividades, principalmente na época na igreja luterana, de tocar violão nos cultos, então se envolver com atividades práticas, assim. Já tinha essa integração social comunitária. Já tinha. E na escola, os movimentos muito, assim, de provocar os movimentos sociais e de buscar a estrutura para fazer a fogueira de São João, então participar dos grupos de teatro, enfim, de todas as possibilidades que existiam. O que te fez assim para a nossa região, especialmente para tua Ivoti? Sim, na ocasião, a região ali, principalmente Porto Lucena, no interior, onde é que eu vivia, não existiam tantas possibilidades de escolas, talvez como hoje já tenho, e também provocado pela pastora da comunidade na época, disse, olha só, lá em Ivoti tem uma escola que pode ser interessante para o teu perfil, já pensou em ser professor? E isso nos provocou na época, na família, assim, o pai e a mãe, mas tão longe, né? Na época 13 para 14 anos, então viemos conhecer o Instituto Ivoti, na época a Escola Evangélica Ivoti, e participei de um processo seletivo, eram 2 ou 3 dias que a gente ficava, inclusive já dormia no internato para ter aquela vivência, né, e para ter certeza de que aquela seria uma opção correta, adequada. E então passei no processo, consegui uma bolsa que foi muito importante na ocasião para mim, e viemos para Ivoti. Como é que foi dentro do internato, hein? Porque a gente ouve sempre histórias de internato, sempre tem alguma história mal assombrada, alguém diz que viu alguma coisa. Sempre tem. É um prédio lindíssimo, histórico, sim, mas enorme, né? Exatamente. Na época eram em torno de 200 estudantes. Tinha essas brincadeiras de jovens também. Existiam. E é uma experiência interessante porque eram jovens de diversas localidades do país, né? Principalmente dos 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mas nós tínhamos colegas do Mato Grosso, de São Paulo, de alguns estados. Né? Que riqueza.
Então, no início, inclusive os conflitos e alguns ruídos acontecem também, né, porque são culturas muito diferentes, mas justamente isso é o que traz o grande aprendizado, né, porque a gente aprende a lidar com todas essas pessoas, aprende a conhecer culturas, aprende a Vai conhecer... forjando o nosso profissional também. Exatamente. E aí as brincadeiras são inevitáveis. Então tinha os fantasmas da madrugada, tinha as brincadeiras que aconteciam entre os colegas de quarto. Já caçou tiltaps também? Ah, muitas vezes. É? Aqui ou já lá em Porto Lucena? Aí? Aqui. Aqui é que te botaram para caçar? Exatamente, conheci o tiltaps aqui. Só que infelizmente, nunca conseguimos pegar ele. Nunca conseguiu pegar nenhum. Como dizem, é um bicho muito peludo e rápido, né? Ô, Júnior, e aí, formado, ficou, né? Sim. São 25 anos, mais ou menos? Exatamente, desde 99. E ficou. E acabei ficando por aqui. Realizei o magistério, fiz um estágio em escola pública depois dos 3 anos do magistério. Então, que me habilitou na ocasião para atuar com anos iniciais do ensino fundamental. E iniciei minha graduação na Unicinos, com ciência da computação, e surgiu uma oportunidade no Instituto Ivoti. Então, trabalhei como auxiliar de secretaria no início, mas surgiu a oportunidade de iniciar um trabalho com tecnologias, né? Na época, iniciou o curso técnico em informática, e precisavam de pessoas que pudessem dar esse suporte técnico. Enfim, eu iniciei ciência da computação na Unicinos. No decorrer do tempo, como tinha feito também o magistério, o então diretor, o senhor Ruben Goldmeier, ele me chamou um dia: olha só, nós vamos precisar de um professor para trabalhar com informática, mas precisa fazer a licenciatura. E, inclusive, na época, havia uma possibilidade de uma bolsa pela Rede Sinodal, que apoiava também a formação de professores. E fui pesquisar e mudei aqui para a Fevale, né? Aqui, na época, nós tínhamos o curso de licenciatura em computação. Hoje ele não existe mais aqui. E foi o que me abriu portas para atuar como professor inicialmente no Instituto Ivoti. Então, foram vários anos atuando com crianças de educação infantil a ensino fundamental, com informática, com robótica, e depois também nos cursos técnicos. Essa tua trajetória é muito bonita, né? Não sei se tem alguém dentro do Instituto que já tenha passado por uma trajetória assim. Nós ter passado todo o período, né? Todo o período, né? Porque são todo o período, desde aluno, exato, chegou jovenzinho, que ficou internado, que teve a oportunidade de trabalhar ali, depois ficou professor, até chegar à direção do Instituto. Exatamente. Talvez dessa forma não, nós temos hoje... algumas pessoas vão e vêm, é muito natural, inclusive, isso, né? E os professores que voltam para ser diretores. Isso, assim. São vários ex-alunos que atuam hoje na casa, até porque ela é formadora de professores, né? Muitos estão nas diversas redes da nossa região e do país, até fora, mas de uma continuidade numa mesma instituição talvez seja um pouco mais difícil, né? Diferente. Muito bonita essa trajetória, parabéns. Obrigado. Como está esse momento aí, fechando um ano aí, né, de gestão, mas gestão tripartite, é isso? Isso, exatamente. Como é que funciona essa gestão tripartite? A partir deste ano, nós temos no Instituto Ivoti, então, são 3 direções. Uma direção administrativa, que é o nosso colega Cristiano, que nos dá todo o suporte na questão administrativa, olhando os serviços, então toda a questão financeira, burocrática, e o colega Jorge, que atua diretamente na faculdade, com todos os cursos de graduação, pós-graduação, então todos os encaminhamentos direcionados do ensino superior é com ele, e eu estou na direção da educação básica, que aí contempla desde a educação infantil, ensino fundamental, médio, cursos técnicos, e tudo que envolve essas grande parte dos alunos, então, está na tua batuta. Isso, nesse momento. Que deve acompanhar muito também a questão pedagógica. Exatamente. Eu tive a oportunidade esse ano de participar em 2 momentos com vocês lá, das feiras científicas, né? Então, desde as crianças pequenininhas, foi mais recente, e depois do ensino médio, principalmente. O que a gente viu são trabalhos muito experienciais, assim, práticos, né? Buscando conectar com a realidade, a ciência a serviço da realidade, né? Do factível do aluno. E algumas coisas, inclusive, voltadas
para a nova lei de diretrizes de educação, né? Ainda em constituição, né? Ainda em avaliação, ainda sobre várias suspeições. No ensino médio a gente brinca agora que é o novo novíssimo ensino médio, né? Novo novíssimo, né? Com perdão do neologismo. Mas é isso, Rodrigo, a gente tem, como escola, a gente pensa que precisa oportunizar muito para os estudantes, como você diz, o experimentar, né? O experimentar e o provocar para que eles também sejam protagonistas. Então, esse desenvolvimento da questão cognitiva, de ensinar matemática, o português, a história, todos os componentes, ele é extremamente importante para construir esse embasamento do estudante, né? Para ter o desenvolvimento cognitivo, conhecer os contextos, né? A história traz isso, né? Ela nos ajuda a entender e olhar também para quem está contando aquela história, mas também provocá-los a olhar para os cenários e desenvolver a partir das suas habilidades, né? Tem aquele estudante que ele tem não é nenhuma preferência, mas talvez até mais habilidades e também preferência pelas artes. Então, ele vai olhar mais para as artes, ele vai olhar diferente para as artes e ele vai começar a pensar o seu futuro a partir daquilo. E assim nas outras áreas, porque todas são ciências, né, que se direcionam para diferentes caminhos, a gente precisa oportunizar para que eles se experimentem, para que eles testem seus conhecimentos, para que eles busquem conhecer mais a partir de outras oportunidades que surgem. Então, trazer pessoas para que possam conversar com esses estudantes, muitas vezes até os próprios pais que têm conhecimento, que atuam em áreas diferentes, oportunizar mostras científicas para que eles possam iniciar esse mundo da pesquisa, desde a educação infantil, quando eles são pequenininhos. Os pequenininhos lá fazendo trabalhos. Exatamente. Nessa semana teve tá nas nossas redes, os pequenininhos de 1 aninho fazendo uma observação da natureza. Então eles estão sentadinhos num tapete e com papel e giz de cera para tentar representar o que eles estão conseguindo. Então isso é experimentar, isso é estar junto com o contato com a natureza, né, nesse espaço que a gente tem lá, que a gente considera maravilhoso. São 6 hectares, tem os prédios, tem as áreas construídas, mas tem muito verde, tem trilha ecológica, tem caixinha de abelha, tem... Então, isso também é experimentar, né? Isso também é ter uma vivência, um contexto diferente de escola. E esses alunos estão adequando a novas áreas do conhecimento a partir dessa nova lei de educação? Isso. Tu está podendo te direcionar antes do tempo, quer dizer, antes do tempo, talvez agora num tempo mais certo. Isso. Como está essa avaliação desse momento, professor? Ainda a gente vai ter agora os primeiros formados, eu Exatamente, acho, né? Exatamente. Então, essa proposta do novo ensino médio, onde o estudante define e escolhe um itinerário formativo, onde ele vai ter um foco maior, é a oportunidade deles também se experimentarem, né? Então, tem os componentes que são a formação geral básica, que todos fazem, mas nós hoje no Instituto Ivuti temos 5 itinerários que o estudante pode escolher. São 3 profissionais, que é a formação docente, né, o antigo magistério, curso técnico em design gráfico e o curso técnico em informática. E 2 de aprofundamento, que um dá matemática e ciências da natureza e outro nas ciências humanas e comunicação e linguagens, nós denominamos. A gente percebe como muito importante, os estudantes têm a oportunidade justamente de aprofundar um pouco mais nessa área, que eles têm um maior interesse, que eles têm uma identificação maior, e isso também traz a oportunidade para que eles se desenvolvam, para que eles possam pesquisar, para que eles possam ter contatos, e para que eles possam promover pequenos eventos. Nós temos isso como uma característica importante desse grupo que está se formando agora, os diferentes grupos promovendo eventos, protagonizando situações a partir daquele contexto onde eles se identificam mais, né? Então existe um embasamento, um aprofundamento, mas também essa oportunidade deles aprofundarem nessa área do conhecimento, nesse itinerário. Os pais formativo. Estão compreendendo essa proposta de valor que vocês estão levando? Eu também tenho muita dúvida, assim, a gente discutiu e sempre falou sobre isso, assim, puxa, como seria bom se o aluno, a partir de visões de mundo que ele vai desenvolvendo, ele já vai escolhendo uma área mais afim àquilo que ele gostaria de fazer, né? Porque até pouco tempo atrás nos era permitido chegar no momento do curso técnico, de uma faculdade, uma graduação, né? Agora não, agora a gente
já direciona um pouco, já dá oportunidade um pouco de que haja uma escolha anterior a isso? Ele é um pouco complexo porque é um modelo muito recente e nós já estamos de novo num momento de readequação desse modelo. Então, onde aumenta agora a formação geral básica, passa para um número maior de horas e reduz esse período de itinerário formativo. Então, o que a gente precisa fazer continuamente é uma comunicação com as famílias, com os estudantes. Então, nos nonos anos, a gente já começa, antes da metade do ano, a conversar com eles, a mostrar, faz pequenos eventos, faz uma experimentação nos itinerários já nos nonos anos, para que eles possam ir entendendo o que isso significa, qual é a escolha que eles precisam, que eles podem fazer, porque chegando no final do ano ter que escolher pelo número de itinerários, 5 itinerários, talvez seja uma escolha difícil, né? Porque eles ainda não têm não conseguem talvez fazer uma escolha, o que eu quero ser profissionalmente no futuro. Começa a faculdade, vai para outra depois. Exatamente. Relativamente natural. E também não quer dizer que se fizer uma escolha e depois mudar radicalmente, não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Mas ela já vai dando um embasamento maior. Vai dando um embasamento maior. Eu sou muito fã do que está acontecendo, sempre acreditei muito nisso. Mas eu sempre fico nessa dúvida, né? Como os pais estão enxergando isso, né? Então, ou seja, o ensino médio já é um momento de uma escolha mais assertiva. Exato. Do que vai ser da vida. Talvez, Rodrigo, a percepção ela parece ser positiva das famílias, né? Porque já era um pedido que se fazia há muito tempo, mas a gente como instituição havia essa questão, olha, o ensino médio tem essas disciplinas, a gente precisa também seguir uma regulamentação, né, de propostas de lei. O que a gente ainda precisa fazer um trabalho importante com as famílias, muitas vezes, é que eles ajudem os estudantes, os filhos, a pensarem nessas possibilidades, mas não tentem forçar uma escolha, né? Perfeito. Porque é aquele discurso antigo que a gente já conhece, que o júnior é professor e talvez ele queira que a filha também seja professora no futuro, mas talvez a filha não queira ser professora. Fica a dica aí, Laila. Então, é importante pensar junto, é importante essa orientação da família, ela é fundamental, eu diria, mas é importante respeitar essa escolha, essa definição que é do estudante ou da estudante. Verdade, do indivíduo, né? Exatamente. Qual é o futuro do nosso Instituto Ivoti? Quantos anos? 4 de abril? 4 de abril, 115 anos. Faremos 115? Faremos 116 no próximo ano. Exatamente, 116 anos. O que nos espera nos próximos anos? Vamos conversar com o professor Júnior na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o Júnior Thiago Beno. Pelo mundo é o que eu mais queria. Na terra, na água, no ar, eu vou de Sesc com meu bem. Fazer check-in na alegria. Com Sesc o destino é ser feliz. Acesse o site e compre no Sesc mais próximo. Ser feliz. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o nosso diretor de educação básica do nosso Instituto Ivoti, Júnior Thiago Beno, num oferecimento de Sicredi, sempre a nossa Sicredi, né, professor? Juntos construímos sempre comunidades melhores. Faculdade INH, também uma parceira da rede, né? Aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado no Serra Parque Gramado, em maio de 2025. O Universo do Calçado se encontra no SIC.
e junto com a gente o apoio de Lockfair Fechaduras e Acessórios. Professor, me provocava um pouco sobre o futuro do nosso Instituto Ivoti. Vejo um futuro promissor para as nossas crianças, para as crianças que estão estudando no Instituto Ivoti principalmente, porque a gente sabe da referência que vocês são na educação. Falávamos um pouco fora do ar também da referência que são na educação bilíngue. Né? Nosso amigo Jorge Dain, por exemplo, que procurou o Instituto para que a filha pudesse ter o alemão como uma língua fluida, né, dela. Desde pequenininha já está lá com aula paralelo alemão. Né? O que tu enxergas pela frente? Como é que vocês estão planejando, envolvendo a comunidade luterana? Não necessariamente. A comunidade ivotiense? Não necessariamente. A gente falou de alunos aqui de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, que também acessam, são alunos do Ivoti. O mundo é de todos, né, Rodrigo? Então, hoje nós temos alunos no Instituto Ivoti de 14 municípios diferentes da nossa região, né? Então, desde Novo Hamburgo, Estância Velha, Dois Irmãos, para todos os nossos municípios vizinhos, nós temos estudantes. A gente pensa que o estudante ele precisa, quando ele concluir seu ensino médio, ser professor é uma boa oportunidade, né? A gente sempre diz, a instituição surgiu para formar professores, mas que ele possa, quando ele concluir o seu ensino médio, concluir seus estudos, que ele possa fazer o que ele quiser da sua vida e explorar esse mundo todo que nós temos pela frente. E à disposição. E as línguas, elas é algo fundamental nessa caminhada hoje. A língua inglesa, nós dizemos que ela é fundamental, ela é a base, né? Ela é a base em todos os setores hoje, nesse mundo globalizado que a gente vive. E nós consideramos que o grande diferencial que nós temos na questão das línguas é a língua alemã. E por isso que nós temos um currículo bilíngue em língua alemã. E já colhemos frutos muito importantes desse trabalho. Hoje nós temos estudantes com oportunidade de atuar em universidades na Alemanha, na Áustria, na Suíça, com oportunidade de atuar em empresas onde as línguas são um diferencial e são importantes, aqui na nossa região, no mundo todo. E tendo o inglês e tendo mais uma língua tão importante no nosso mundo como o alemão, as oportunidades surgem naturalmente. E muito nessa linha da gente oportunizar experiências, oportunizar intercâmbios, oportunizar contatos, preparar esses jovens para um mundo onde as pessoas precisam conversar entre si, onde precisa haver respeito, onde precisa se colocar no lugar do outro, criar essa situação de empatia, onde eu posso entender por que o outro pensa diferente de mim. E talvez num mundo polarizado como o que a gente vive, conseguir debater assuntos. Porque pensar diferente não é um problema. Muito pelo contrário, isso nos ajuda, né, a perceber, a aprender. Talvez o grande problema que nós temos hoje na nossa sociedade eu penso de uma forma e eu não permito que os outros se expressem para eu também ouvir como eles pensam. Então isso a gente precisa construir muito com nossos estudantes. Nós temos um desafio muito recente que foi trazido a partir do Ivoti 100, municípios vizinhos abraçaram a ideia também, que é o curso técnico em agropecuária, pensado no desenvolvimento regional também, muito pela questão de sucessão nas propriedades que a gente tem no interior dos nossos municípios e que contribuem fundamentalmente para a produção, principalmente alimentícia, na nossa região, né? Então, esse é o desafio. No ano de 2024, nós iniciamos esse curso técnico em agropecuária, muito olhando para a comunidade, de um pedido que vem da comunidade, dos municípios. Ele foi pensado junto com técnicos da Emater desses municípios, com as pessoas que atuam nas secretarias de agricultura. E já estamos finalizando o primeiro ano com a turma, são 3 anos, eles ainda têm uma caminhada e já... Acontece em paralelo com Paralelo com o ensino médio. Ensino médio. Exatamente. Então nós temos jovens que fazem o seu ensino médio no Instituto Ivoti, fazem o curso técnico à tarde, ou estudam em outras escolas, e à tarde fazem o curso técnico na instituição. Maravilha. Esse é um caminho promissor, com toda certeza. Com certeza. Já lotou a primeira turma? A primeira turma, nós temos 15 estudantes, eles estão agora concluindo o primeiro ano, para um início de curso excelente, e já com inscrições abertas e já
muitos jovens se matriculando para o ano de 2025 iniciarmos uma nova turma, né? Então a intenção é que todo ano a gente possa iniciar uma nova turma. Que maravilha. Quem ascende hoje a um ensino superior na instituição? Grande parte alunos do instituto já fizeram essa trilha ou não necessariamente? No ensino superior... Também existe no ensino superior um ensino de referência ali, sim, na com música, certeza. Nas línguas. Isso, na pedagogia, letras português e alemão e português e inglês. Muitos alunos que fazem a formação docente no ensino médio continuam, muitos vão para pedagogia, ou mesmo para música, ou para algum dos cursos das letras. Alguns alunos têm nos surpreendido que fazem outros itinerários do ensino médio e também, ao final do ensino médio, fazem o vestibular e eu quero ser professor. Né? E isso é muito importante, acho que faz parte das vivências que eles observam e acompanham na própria instituição, né? Mas são jovens de toda a região, né? Então, são jovens de toda a região. O curso de formação de professores de língua alemã, por exemplo, ele olha muito para a nossa região, onde... Eu vi gente de fora, de Brasília, por exemplo, que vem para cá. Exatamente. Como não são muitas universidades no país que oferecem essa formação, então nós temos jovens hoje que vêm do Nordeste, do centro do país, da região sul. Assim, um intercâmbio de países da Europa para cá e daqui para lá. Exatamente. Então, e muito da nossa região, a Nova Petrópolis e toda a região, aqui a nossa é muito... As pessoas ainda falam muito o alemão, né, o Hochdeutsch, ou mesmo os diferentes dialetos. Então, a oportunidade existe para todo mundo e muitos jovens aproveitam e vêm para Ivoti para E essa marca que é muito de vocês, de integração comunitária, vocês vivem muito próximos da comunidade de Ivoti, especialmente. Né? Sim. Várias coisas acontecem a partir dali ou lá dentro do Instituto. Exatamente. Nós... o curso técnico agropecuário é um desses pontos que eu cito. Mas também o Instituto Ivoti passa a ser um ponto de referência para muitos eventos na nossa região, inclusive no município de Ivoti, a formação de professores, a formação nas diferentes áreas, a preparação de cursos para empresas. A gente tem tentado fazer essa aproximação também com diferentes instituições para que possam fazer formações nas diferentes áreas, na própria instituição, ou mesmo em loco. Né? E acho que a conversa, o diálogo com as pessoas da comunidade é muito importante, porque a partir dali a gente percebe também quais são as necessidades, quais são os anseios, o que está se percebendo. E o Instituto Ivoti, eu sempre faço questão de lembrar, é uma instituição comunitária. Né? Ela surge, criada por pessoas, lá em 1909, porque se entendeu que faltava uma instituição para formar professores para essas colônias que se estabeleciam. E é itinerante, né? Exatamente, passou por várias cidades, por 4 cidades diferentes. Nasce no Taquari. Em Taquari, depois... Vem para São Leopoldo. Um breve período em Santa Cruz do Sul. Santa Cruz. E aí São Leopoldo por um bom período. Aí chega ao Vale dos Sinos. Exatamente. Foi ali onde hoje é a Câmara de Vereadores, inclusive. Câmara de Vereadores. Né? Até que tem a sua sede muito bem estruturada ali em já há mais de 60 anos. Em 1966 se inauguraram os primeiros prédios. Quase 60 anos. Professor, é sempre muito bom conversar contigo, com vocês, estar com vocês, referência na educação, e a nossa expectativa assim, de ver com que essa relação com a comunidade cresça cada vez mais. Sim. É sempre bom ver as apresentações das CART, por exemplo, uma atividade direta de vocês também. Ano passado tive a oportunidade de estar no Teatro Fevale também, na apresentação de fim de ano. Lindo momento, emocionante momento. Então, acho que são essas relações que se constroem, que vão fortalecendo um bom caminho para a nossa região. Né? Isso aí. E a arte, o esporte, a cultura sempre fizeram e continuarão fazendo parte do Instituto Ivoti. Muito bem. Grande abraço a todos. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam lá. Parabéns a todos que fazem com que chegamos aí a 115, 116 anos em 4 de abril do ano que vem. Agradecendo muito, diretor de Educação Básica do nosso Instituto Ivoti, Júnior Thiago Bern, agradecendo aos nossos parceiros Sicredi, Faculdade INH, junto com a gente, Mercator Feiras e Eventos e apoio de Locfer, Fechaduras e Acessórios. E um convite, continue com a programação da nossa Vale TV,
da nossa rede comunidade de televisão.